Gente, teve uma época da minha vida que eu fazia dieta com 3 gramas quilo de carboidrato e natural. E esse realmente foi um erro muito grave de dieta que eu cometi, porque acima de 2 gramas quilo, para quem é natural, não faz sentido. O seu corpo não vai aproveitar. E não só não vai aproveitar, como vai limitar a qualidade da sua dieta. Por quê? Então clica no gostei, se inscreve no canal, o mantra está feito. Agora podemos falar. Se você tem que bater uma caloria no dia, vamos assumir um cut. E aí você coloca 3 gramas quilo ao invés de 2 gramas quilo de proteína. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que baixar carboidrato e gordura. Quem baixa carboidrato não treina bem. Ou seja, uma dieta que tem mais proteína a mais do que você precisa e menos carboidrato, você tem piora da queima de gordura e do ganho de massa muscular com a mesma caloria. E qual que é a sensação? Ah, vou queimar mais gordura porque eu estou comendo menos carbo. Só que você esquece que para que serve a proteína? Ah, é para recuperar o músculo. E o que destrói o músculo? Ah, o treino. E como é que você treina bem? Com carboidrato. Se você não tem carboidrato, você não treina bem, você não aproveita a proteína. Ou seja, se você joga 3 gramas quilo de proteína ao invés de 2 e abaixa o carboidrato, você vai usar menos ainda dessa proteína. Não cometa este erro. E aí eu vou emendar aqui com o número 9. No meu curso, eu tenho um curso de dieta, tá? Muito baratinho, muito bom, vai te ajudar a resolver tua vida com a dieta. E lá no curso, em nenhum momento eu falo de dieta cetogênica para zerar o carboidrato. Eu comento sobre ela, né, para te ensinar sobre e quando que a gente vai utilizar, mas normalmente a gente não usa. Por quê? Porque a gente não zera o carboidrato. Galera, quem come mais e gasta mais, evolui mais. Se você zera o carboidrato, você não treina bem, você não evolui. Você não evolui, você tem que comer menos ainda. Você reduz a comida, você treina pior e evolui menos ainda. Até que você entra num processo catabólico. Ou pelo menos se mantém num processo de estagnação sem qualidade de vida nenhuma. Então você precisa de carboidrato. Para emagrecer, você não vai comer menos do que o que você gasta. Você vai gastar mais do que você come. Entendeu a diferença? Você vai comer uma caloria legal e vai gastar mais. Então você não vai passar fome, você não vai ter indisposição nem nada. Aprenda uma coisa. Uma dieta de emagrecimento que você está começando, você não passa fome. Se você está passando fome, está errado. Você tem que parar e ver, porque você está comendo menos do que você gasta. E de novo, você tem que gastar mais do que você come. E tem um abismo aqui. Próximo erro que eu vejo muito entre alunos que às vezes passam com alguns profissionais que cobram R$ 2.000 numa consulta e passa assim, almoço, arroz negro e salmão tailandês. Meio da tarde, blueberry, porque é muito fácil conseguir blueberry no Brasil, muito barato. E aí aquele paciente que recebe essa dieta, ele olha e fala, nossa, um monte de alimento que é difícil pra caramba pra preparar, pra comprar e até mesmo pra comer, que às vezes tem umas coisas ali que é ruim pra burro. Aí ele olha e fala, por isso que vale R$ 2.000 a consulta do cara, porque ele deu o inédito. Aí você pega o bodybuilder e ele come batata e frango, e é gigante. Ah, mas é porque ele toma hormônio. Não, não é não. É porque ele entendeu que ele tem que abastecer o corpo dele com macro e micronutriente. Porque pro teu corpo não existe blueberry, existe o carboidrato, existe uma vitamina. Se você consegue isso de outros alimentos, você economiza, fica mais fácil. Só que alguns ainda não entenderam isso, e aí quando vão num profissional que prescreve batata e frango, falam, ai, nossa, nada a ver com a de marombeiro. Só que o marombeiro é a Fórmula 1 do ganho de massa muscular. E você está na mão de um picareta, de um charlatão, que está ferrando a tua vida, tomando o seu dinheiro. E assim, e é tão difícil, sabe o que é mais triste? É que assim, é tão difícil seguir, mas tão difícil seguir, tão caro, que você não vai seguir. Aí ele fala, a culpa é sua. Lógico, a culpa não é minha. Ele pode montar uma dieta que nem vai funcionar mesmo, porque você não vai seguir. E ainda, além de tudo, a culpa é sua. E se você pegar esses alimentos e jogar no Google, benefícios do blueberry, pô, vai vir um monte. Mas experimenta, joga lá, benefícios do álcool, benefícios do vinho, benefícios da maconha. Você vai ver um monte de coisas e aí você fica seduzido pelo que não se pode ser seduzido, que é uma nutrição difícil, complicada e cara. Número 7. Entendendo isso, a sua dieta vai ser mais fácil. Porém, se você não se programar, vai dar errado. Porque não sei se você já percebeu, mas na sua geladeira a comida não aparece sozinha. E quando aparece é bolo de chocolate, não é você que mora com alguém. Se você não cozinhar o teu alimento e for comer num restaurante, vai estar cheio de óleo no arroz. Então, programe-se. Se você não fizer um esforço brutal para ser diferente, você vai ser igual a todo mundo. Erro número 6. Ignorar na dieta probiótico, iogurte, por exemplo, pré-biótico, fruta, fibra, e os legumes, que além de fibras, vitaminas e minerais, também vão ter fitoquímicos. E aí você toma um multivitamínico e acha que está tudo certo. Galera, não tá. A gente precisa de um cuidadinho um pouco melhor quando a gente quer performance. Você não faz dieta nenhuma? Fica tranquilo, eu não quero complicar a sua vida. Se você, de novo, não tem uma dieta montada, só começa a comer saudável.
Aí depois você vai calculando a sua caloria. Aí você vai tomando, vai falando, pô, falta fruta, coloca fruta, falta... Entende? Vai aos pouquinhos. Porque se você tentar fazer uma curva cotovelo a 200 por hora, você sai da pista. Reduz a velocidade. Vai na manha. Se você está comendo pizza e hambúrguer, se você só trocar isso por arroz e feijão, já está ótimo. Aí depois eu vou pensar em comer mais carne do que arroz, entendeu? Vai complicando aos poucos. Mas se você já está nesse estágio, lembra de ter probiótico, fruta e legume na sua dieta. Número 5, suplementação. Vejo pessoas utilizando suplementação demais ou nenhuma. Quer dizer, o cara tem carência ou está sofrendo na dieta, ele não coloca suplemento porque não vou me vender a isso. Você vender a quê, meu amigo? O cara está vendendo whey. Se você precisa de whey, você compra. Simples. Se você não precisa, você não compra. Porém, eu vejo o que também? Aquele cara que é gordinho, assim como eu fui, mas você que tem muito apetite, não tome whey. Coma frango, que é o que eu faço. Eu não tomo whey. Eu tomo whey raramente, quando eu preciso, quando eu estou na correria, alguma coisa assim, mas comer é melhor porque me dá saciedade. Então, cuidado na utilização dos suplementos. Tem que ser estrategicamente bem pensado para você. Leandro, eu tenho dúvida de tal suplemento. Lembra de procurar no Twin Mais Tema aqui. E aí eu já me adiantei já, que o número 4 era não usar suplementos. O número 4 é não usar suplementos, o número 5 é usar demais. Reforçando, a suplementação tem que ser para você. Número 3. Lembra que eu falei que você tem que ir aos pouquinhos na sua dieta? Qual que é um passo muito importante para a construção do teu físico? Perder gordura e ganhar massa muscular. É o que eu mais falo lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Eu abro todo dia a caixinha de perguntas, tá? Pode me mandar lá, tá aberto, pode ir lá. Então, número 3, contar os macronutrientes do seu dia. Conta proteína, carboidrato e gordura. Se você não contar os macros, mas só comer saudável, isso vai te levar até um certo físico. Dali pra frente, não. Se eu trabalho com um aluno iniciante, é uma coisa. Se eu trabalho com um aluno que está intermediário, eu preciso que ele conte os macros. E aí, número 2, quando eu trabalho com um aluno que é intermediário, avançado e quer performar muito bem, contar os macros não é o suficiente. Ele precisa contar os macros e comer saudável. Porque é diferente você comer batata frita de cozida. Porque é diferente você comer uma carne processada de uma carne de verdade. Porque é diferente de você comer um pão branco e um pão integral. É diferente de você comer uma salada com molho e sem molho. Percebeu que eu fiz um hambúrguer aqui? Já parou para pensar? O hambúrguer é pão, salada, carne, queijo, acompanha a batata. E quando você tem que comer limpo, você tem que comer o quê? Pão, batata, carne, salada. E você fala, tá, mas o hambúrguer já tá certinho. Só que tá com um preparo errado, numa proporção errada. Então, você tem que comer limpo. E aí eu vejo um erro muito, muito grande. Galera, eu pergunto muito pros alunos, tá, você usa óleo no preparo da comida? Não. E assim, a maioria fala não. Fala, beleza. Eu uso azeite. Entendeu? O azeite ele é saudável? É. Mas nem tudo que é saudável vai mudar o teu físico para o bem. Arroz, feijão, carne, salada, tudo isso é saudável. Come 20 quilos por dia. Você vai engordar. Você vai ter problema de saúde. Por quê? Porque para chegar no teu físico você precisa de controlar quantidade e qualidade. E quando você joga azeite para fazer o teu arroz, você adiciona uma caloria e que às vezes passa batido, você não computa. Aí aqueles 300 gramas de arroz, que era para ter mais ou menos 350 calorias, vira 450. Aí você erra uma vez em cada refeição, acabou o teu déficit calórico, você não emagrece. E aí você se frustra e desiste. Então cuidado com o óleo ou o azeite na alimentação, na salada. Vou comer uma saladinha aqui. Um pé de alface vai ter lá 50, 100 calorias. Agora regue com azeite, vai para 300. Ah não, mas eu comi só folha no almoço. Isso, folha banhada no óleo. Aí você aumenta a gordura da tua dieta, abaixa o carboidrato. O que vai acontecer? Você não emagrece e ainda fica indisposto. Treina mal. Passa fome. Porque 300 gramas de arroz é muito bom. Agora, 3 colheres de sopa de azeite, meu amigo, você não vai te dar saciedade com folha verde. Então, toma muito cuidado na hora de preparar os teus alimentos. Leandro, não sou eu que preparo os meus alimentos, eu como na rua. Piorou. Pode te levar até um certo físico, mas dali pra cima, se você quiser performar, você vai ter que ter mais cuidado. É muito diferente de eu montar um carro para a rua e eu montar um carro de Fórmula 1 que vai andar esgoelando e fazendo curva a 250 por hora. Nesse segundo cenário, nesse que é mais exigente, eu preciso de um preparo melhor, de um cuidado maior. Então, tudo é onde você está, o que você quer e o que você vai ter que ceder para isso. Certo? Vamos falar um pouquinho de erros de cutting. Vamos falar um pouquinho mais específico. Tem de bulk aqui no canal, se você quiser ver, e tem o de cut também. Mas vamos ficar com o de cut aqui para você dar uma olhadinha. Como zerar o carboidrato é uma furada do caramba.